Bunny, escrito por Mona Lodge, foi originalmente publicado em 2019, mas chegou aqui nos territórios brasileiros somente em 2024. Ele é aquele livro ame e odeio, mas eu particularmente achei genial. Eu lembro exatamente do momento que eu tava lendo esse livro e de repente tudo que eu tava pensando estar entendendo sobre essa obra, olha, de repente eu não tava entendendo nada. Nada! E aí eu tive que recalcular a rota, voltar alguns capítulos e começar a ler tudo de novo, com muita atenção. Foi aí que eu comecei a ter que anotar e grifar tudo, inclusive que vocês conseguem ver que tá com muitas marcações. Quando eu falo que tá todo marcado, grifado, anotado, é verdade, fazendo milhões de teorias, muitas inclusive que nem vão entrar nesse vídeo, mas eu posso fazer outro chamado Teorias de Bunny que não fazem sentido nenhum, mas por 2 segundos eu jurei que faziam. Então logo de cara eu posso te garantir que além de uma boa história e muitas dúvidas, esse livro aqui te entrega uma excelente experiência, diferente de muita coisa que você já leu. Isso eu te garanto, verdade verdadeira. Mas lembra da parte das dúvidas que eu te falei? Pois é. Ele tem uma coisinha chamada caraca, o que tá acontecendo nessa história? Tanto, se você for procurar as resenhas desse livro aqui por aí, muitas serão eu não entendi nada, absolutamente nada, principalmente tanto no decorrer, mas também no final. Eu cheguei a falar nas minhas redes sociais que eu tava lendo esse livro, na verdade eu já li, eu terminei esse livro acho que há 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, mas eu tava enrolando um pouco pra falar sobre ele, porque eu queria fazer uma resenha cuidadosa. Então eu só tive um tempo pra sentar e fazer uma resenha que, inclusive, a parte escrita dessa resenha deu 12 páginas, só agora. E quando eu postei nas redes que eu fiz oficialmente a resenha desse livro e falei que tava vindo aí, uma seguidora veio falar comigo. Justamente como muitas das resenhas eu não entendi nada. Inclusive, gente, venham me seguir nas redes sociais, eu sou legal, juro, pelo menos eu tento. Mas vamos lá, como nos outros vídeos de análise que eu faço, temos alguns certos combinados, ok? A primeira parte da resenha é sem spoilers nenhum, pra gente conversar de uma maneira que todo mundo consegue assistir o vídeo. Já a segunda parte é a análise, tanto da história quanto dos personagens. Eu sempre tento trazer uma parte com uma análise psicológica, até porque eu sou psicóloga. E agora, né, novidade, até porque faz muito tempo que eu não apareço por aqui, pós-graduada. Mas quando começar essa parte com spoilers, eu vou avisar, tá? Eu vou sinalizar, então não fiquem preocupados. Oi, meu nome é Elise e vamos para mais uma análise, e dessa vez de Bunny. Samantha McKee é a nossa personagem principal em Bunny. Ela está cursando um mestrado em escrita criativa na faculdade de Warren. As outras alunas do seu mestrado, pelo menos em uma das suas aulas, porque a gente não conhece muito das outras suas aulas, formam um pequeno grupo de amigas que referem umas às outras como Bunny, ou Bunnies, que em inglês são coelhos. Elas são descritas como perfeitas, fofas, adoram a cor rosa, inclusive, mas elas também têm muito uma vibe de Meninas Malvadas, sabe? O filme. Inclusive, amo esse filme. Isso se Meninas Malvadas fizesse parte de um culto com coelhos que carregam machados, meninos que têm cabeças decapitadas e explosões. Mas a gente já vai chegar lá. Eu sei que isso não tá fazendo o mínimo sentido. As colegas de Samantha, e que são as auto-intituladas Bunnies, se chamam Cupcake, ou Caroline, Boneca Sinistra, ou Kira, Vinheta, ou Victoria, e Duquesa, ou Eleanor, que é meio que a líder do grupinho aqui, pelo menos ela passa essa sensação. Cada um desses apelidos é dado exclusivamente pela Samantha, e nenhuma das Bunnies tem conhecimento desse apelido, e que foram atribuídos de acordo com as suas características físicas, de personalidade, e até mesmo de identidade artística de acordo com as suas escritas, até porque elas estão na mesma sala, né, trocando ali, lendo em voz alta seus textos, enfim. E como eu falei pra vocês, elas são quase que a personificação dessa fofura, mas também, de certa forma, de uma violência, porque tem algo de agridoce na existência dessas Bunnies. Diga-se de passagem, a Samantha vinha evitando esse grupo de melhores amigas. Mas sejamos sinceros, quem é que estava evitando quem? Mas de qualquer maneira, isso não parecia estar afetando a Samantha, uma vez que essas meninas não afetavam a sua pessoa ou a sua vida. Ela estava muito bem obrigada, principalmente com a sua melhor amiga,
a Ava. Inclusive, a Ava não faz parte do mundo da escrita. Na verdade, ela tira sarro dessas meninas junto com a Samantha. Mas o livro começa num novo ano letivo, elas estão voltando às aulas. Só que a Samantha acaba sendo convidada para um desses eventos secretos e exclusivos da Bunnies, que elas chamam de Salão Sacana. Que eu não vou entrar muito em detalhes do que acontece nesse evento. Eu vou deixar vocês ficarem na curiosidade para quando vocês lerem o livro. Mas é claro que a Samantha inicialmente duvida da própria lucidez, como ela faz em vários momentos desse livro, que como pode logo ela ter sido convidada? Só poderia ter sido engano, né? Seria um engano. Depois de muito ponderar, a Samantha decide aí esse encontro. Mas, meu amigo, é a partir daí que esse livro dá uma virada de 360 graus e você passa a ter uma das experiências literárias mais doidas da sua vida, entendeu? Parece que você tá meio assim, ó, é doido, mas é incrível também. E assim, eu entendo muito bem porque é um livro amo ou odeio. Justamente porque é um livro que você tem que estar comprometido ali, de estar 100% imerso nele, entendeu? Juntinho, abraçado, de mãos dadas com Dona Mona Wad. Pra valer a pena. Mas também, eu sei que você pode se entregar pra ela e não ter uma experiência agradável, né? Aquela coisa de experiência de leitura, cada um vai ter a sua. Entendo. Mas, ó, me escuta. Eu te digo pra pelo menos você tentar, ok? Porque por enquanto, esse daqui foi a minha segunda melhor leitura de 2024. Só ficou atrás de Pachinko, porque Pachinko, por enquanto, foi a minha melhor leitura de 2024. Um beijo pra Pachinko. Mas sim, segunda melhor leitura do ano, 5 estrelas favoritado. Até porque me fez vir aqui, tá, no YouTube, depois de muitos meses ausente, fazer um vídeo resenha análise. E eu acho, não sei vocês, que isso por si só já diz muita coisa. Até cogitei fazer uma tatuagem dele, mas aí eu achei que ia ser demais. Mas talvez eu acabe me animando fazendo, não sei. Estou pensando. Mas voltando aqui à nossa conversa. Eu acho muito interessante como o livro consegue começar com um estilo de narrativa que a gente está acostumado a ver, inclusive nos identificar, que é aquele grupo, você sabe, aquele grupo. Que sempre estão juntas, pode ser no horário do almoço, ou dependendo da sua idade, no intervalo, sei lá. Parecem ter inúmeras piadas internas que você nem consegue entender como é humanamente impossível rir tanto dessa forma. Aliás, tem algo que realmente é tão engraçado assim? Ou será que a piada interna não é simplesmente você e só você não percebeu? Todo mundo parece as amar porque elas são tão perfeitas, elas são tão legais, elas são tão galera. Sabe aquele áudio da Rita Lee? Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, chata, pá. É, basicamente. Mas será que ninguém percebeu que elas são perfeitas até demais? E algo definitivamente não parece estar certo? Como, por exemplo, talvez um tom passivo-agressivo, a forma discreta de humilhar as outras pessoas, ou talvez até a forma de ter um ego um pouquinho maior do que o tamanho do mundo. Bem o filme Meninas Malvadas mesmo, Regina George. Que muitas pessoas já passaram por isso em algum momento da vida. Mas quando elas falam com você, é como se uma porta se abrisse. Essa oportunidade da linguagem secreta, do grupo secreto, dessa intimidade quase que impenetrável, de só por um momento você sentir o que é fazer parte de algo e de ter o que elas têm, até, claro, você perceber que o que elas têm é podre por dentro. Assim como você imaginava. E é isso que acaba acontecendo com a Samantha. Eu vi muitas entrevistas da Mona Wad falando sobre o livro, e em uma delas ela falou como essa dinâmica feminina da outsider pode parecer muito infantil, mas pode sim acontecer em qualquer idade, ela se repete ao longo dos anos, de diferentes formas. E é como você querer ser convidado para aquela festa que você não quer ir, porque é da natureza humana você querer pertencer. Pode até ter um certo romantismo ligado a isso, mas na verdade, ser um estranho é algo solitário. E seria muito mais fácil para Samantha, por exemplo, se ela pudesse amar e gostar de todas as coisas que as Bunnies também amam e gostam. E aí que tá, depois que a Mona, ela usa essa linha narrativa tão comum, tão mainstream, digamos assim, clichê, pra nos visgar e capturar nessa história, porque com certeza você já viu isso daqui acontecendo em tantas
outras histórias, a Mona faz algo absolutamente genial. E eu estou usando essa palavra de novo porque é isso que é genial. Ela consegue misturar elementos de realismo mágico com conceitos psiquiátricos e ainda te entregar uma puta crítica sobre o elitismo dentro da academia. E é agora que muitos vão se perguntar o que de fato aconteceu nesse livro. Por que tanta gente não consegue entender o final de Bunny ou a própria história em si? Mas para isso, amigos, eu vou precisar falar de Bunny com spoilers. Isso se eu já não te dei 1 ou 2 a mais, que talvez você nem tenha percebido, do que a grande maioria acaba falando de Bunny, mas você pode ficar tranquilo porque eu vi que a própria Mona, quando ela vai falar de Bunny pros leitores, ela fala com muito mais spoiler do que a grande maioria. Então eu dei menos do que a própria Mona dá pros leitores, mas eu falei o bastante da obra para te deixar curioso, mas ainda assim, sem te entregar tanto para estragar a sua experiência. A partir daqui eu vou falar de Bunny de uma forma completamente aberta, estamos entrando na sessão spoiler, então para você que vai terminar o vídeo aqui, muito obrigada por assistir, não deixe de me acompanhar nas outras redes sociais, um beijo e até o próximo vídeo, mas para você que continua, vamos continuar conversando. Quando nós olhamos para Samantha no começo do livro, ela usa apelidos inventados para as meninas, né? Cupcake, boneca sinistra, vinheta, duquesa, quase como uma forma de desassociar e desumanizar as bunnies. Existe sempre essa barreira de sarcasmo e julgamento entre elas e que é reforçado pela Ava. A Samantha, como eu disse antes, ela tem esse julgamento, mas que também é acompanhado de um querer pertencer, uma curiosidade, uma atração e quem sabe até uma inveja e raiva. Raiva é um sentimento muito predominante na Samantha, sempre direcionado às bunnies. Principalmente quando se trata do trabalho delas enquanto escritoras, que sempre são muito vazios e pretensiosos. Há de se falar também da crítica que a Mona faz ao mundo universitário e socioeconômico, com um tom de humor satírico frente às pretensões, às vezes até ridículas, dentro de uma escola de elite, que você pode encontrar nessas críticas e aos mestres, que às vezes têm tão pouco a acrescentar para você, verdadeiramente falando. Eu acho que um exemplo muito claro disso dentro de Bunny é o tal do corpo e da obra, porque as bunnies elas levam isso ao pé da letra com os queridinhos, utilizando esses corpos reais. O que seria o corpo, a obra, acaba virando o sexo, enquanto eles nem têm genitálias, eles parecem morrer de medo e suas cabeças literalmente explodem quando eles tocam no assunto. Enfim, eu achei isso incrível. Ou também quando a gente chega no final do livro e a gente testemunha cortes em uma das bunnies, eu não lembro exatamente qual é a bunny específica, mas aquele momento que tem toda aquela confusão com o Max, que são todas ligadas ao Max, mas que são cortes no corpo, que quando isso é aberto ao grupo é algo tratado como completamente natural e até esperado no momento final de tensão no curso. Mas ninguém ali sabia parecer exatamente o que era o corpo ou a obra, mas todos queriam parecer saber o que era o corpo ou a obra. E eu acho que isso demonstra muito bem o esnobismo dessas instituições e como elas acabam se levando a sério demais, como às vezes elas querem dizer muito sem de fato dizer nada, às vezes sem nem entender o que está sendo dito. Inclusive na página 63 a Samantha chega a dizer, né? Um lugar onde a obra realiza o corpo e o corpo realiza a obra, seja lá o que isso signifique. Já faz 1 ano que estou aqui na Warren e ainda não descobri. Já mais pra frente, aqui na página 67, porque nessa faculdade o corpo está na moda. Parecia que todos os acadêmicos tinham acabado de descobrir que eram cativos de uma casa precária de carne e osso. E, ai meu Deus, que assunto interessante. Que fonte inesgotável de temas e tramas. Ainda não entendi muito bem o que significa escrever o corpo em letras maiúsculas, mas sempre finjo entender. Ah, tem esse detalhe. Corpo sempre é com C em maiúsculo. Já quando a gente fala do aspecto socioeconômico, vemos a Samantha e as bunnies, né, por exemplo, frequentando a mesma universidade, mas elas têm estilos de vida completamente diferentes. Enquanto a Samantha, que é uma bolsista, ela frequenta e vive uma parte que é afastada e perigosa da cidade, as bunnies vivem numa casa gigante, né? Eu acho que quase como uma mansão, pelo menos foi a impressão que me deu, que é perto do campus, sem nem se preocupar com a onda de violência que sempre
tá sendo lá mencionada do livro, né, que tá acontecendo na cidade. De cabeças decapitadas, de sei lá mais o que tá acontecendo. Elas não parecem se dar conta disso, mas depois você vai entender que, na verdade, talvez sejam elas mesmas que são essa onda de violência da cidade. E a gente for interpretar que as coisas do livro são reais e não um elemento fantástico. Enfim, mas a gente já vai falar disso. Eu fiquei pensando muito como a gente tem costume de pensar que as universidades elas vão abrir portas, todas elas, só que a gente não para pensar se essas portas necessariamente vão ser abertas para você ou para mim, ou se na verdade essas portas vão ser abertas para pessoas com determinados pais, um determinado grupo de amigos, que conhecem determinadas pessoas, sabe o famoso QI, quem te indica? A gente sempre fala no mundo, nos ensinou a acreditar no nosso potencial, mas a gente pouco fala do nosso potencial que não é enxergado, que não é aproveitado se a gente não tiver as oportunidades certas. Enfim, aí eu acho que eu já tô indo para um outro assunto, mas mais ou menos também, porque constantemente a gente vê a Samantha, realmente parece ter muito talento, mas que ele é constantemente desacreditado, tanto pelas próprias bunnies, mas também pela professora, né? A Fosco, Úrsula, Miu Miu, acho que é esse o outro nome que é dado aqui no livro. Mui, Miu Miu, é algo assim. Então o livro ele também traz esses pontos de crítica, mas não é tão aprofundado quanto o que a Donna Tartt faz em História Secreta, por exemplo. Aí eu acho que a Donna Tartt, ela realmente se aprofunda muito nesses pontos, inclusive História Secreta é meu amorzinho, amo. Algum dia eu preciso reler a História Secreta para fazer um vídeo especial aqui, porque é meu amor. Acho que Bunny, o foco aqui é a experiência da narrativa, da história, que te deixa muito intrigado mesmo, e viajando por dias e dias, fazendo você entrar diretamente na toca do coelho. Inclusive, voltando à narrativa, eu acho que tem 3 formas da gente olhar e interpretar a história que nos é contada desse livro. A primeira, ou tudo que nos foi contado é verdade e, de fato, há algo de sobrenatural acontecendo com esse grupo. E é isso. Você acolhe e aceita todos os elementos fantásticos da história. Os coelhos, as explosões, os machados, os cisnes, a lama, enfim, tudo. 2. Tudo não passa de símbolos e metáforas para uma discussão maior. E 3, tudo, na verdade, aconteceu na cabeça da Samantha e a gente vai falar de transtornos psicológicos. De qualquer forma que você queira interpretar a Bunny, eu acho que a gente pode estabelecer que a Samantha não é uma narradora confiável. Na verdade, dependendo de como você quiser absorver essa história, se bem, é claro que eu acho que as visões 2 e 3 se conectam mais, né? Óbvio. Mas agora, nesse momento, eu quero me aprofundar mais na visão 2, as metáforas e os símbolos. Indo para além do senso de pertencimento da Samantha, esse fascínio e atração para essas coisas fofas, porém monstruosas, que inclusive a Mona Wad chega a citar muito nas entrevistas, e aí ela se adentra ao grupo por completo. Inclusive, eu acho interessantíssima a parte do livro em que a Samantha ela não só faz parte do grupo, mas sim da unidade Bunny, que todos começam a agir e pensar como se elas fossem uma só. É uma viagem, eu amei. Em suma, né, temos todas as bunnies pegando coelhos, os explodindo, surgindo os garotos, ou híbridos, ou queridinhos, ou rascunhos. Pega essa palavra, rascunhos. Escolha como você quiser chamar. E quando esse queridinho não fica bom, machadada neles e vamos fazer um outro. E lembra que eu falei pra você pegar a palavra rascunho? Lembra quando elas falam que você precisa matar os seus queridinhos? Quase como que apagar os seus primeiros rascunhos, ou seja, jogar fora, tentar escrever de novo, porque os rascunhos também podem vir desse lugar de manifestação dos desejos e medos das bunnies em relação ao romance, mas também da criatividade. Elas sempre falam sobre querer encontros, esse lado sexual que nunca funciona, inclusive, mas que são esses encontros que elas querem controlar e orquestrar. Mas por elas serem escritoras, tem uma metáfora dessa parte criativa, né? Do querer controlar o seu próprio material. A Mona Wad chegou a citar numa entrevista que a má escrita vem desse lugar do querer controlar o resultado, porque você tem medo desse não saber. E é aí que entram os rascunhos. Eles são nada mais nada menos do que essa má escrita das bunnies. E é por isso que tem a falta de pau. As criações da Samantha, por outro lado, não podem ser controladas, porque ela não exerce nenhum domínio sobre elas. Nenhum tipo de poder ou domínio sobre o seu material. E como resultado, as suas criações são mais humanas. Só que o lado negativo é justamente que o lado criativo é tão inconsciente que ela nem consegue distinguir o que é arte e o que é realidade. E nesse sentido, a gente vai ter a Eva,
o Max e talvez até o próprio Jonah. Porque aquele final ficou em aberto, né? Daí eu quero falar do Jonah mais pra frente no vídeo. Então aqui a gente vai falar que as bunnies não necessariamente estavam criando meninos coelhos, coelhos meninos, mas escrevendo personagens. Elas veem a qualidade da imaginação e da escrita da Samantha, só que a Samantha, ela vai longe demais. Inclusive é o que as bunnies chegam a dizer a ela, né? A sua imaginação vai longe demais. Nós não vamos tão longe quanto você. E a partir daqui a gente vai começar a misturar um pouco dessa visão 2 e 3, tá? Porque agora a gente vai começar a falar sobre transtornos, pra gente prosseguir com a minha análise do livro aqui no vídeo. Constantemente em Bunny, a gente é alertado que a Samantha mente. Nós temos vislumbres da sua infância, da sua memória, pequenos fragmentos de um outro momento da sua vida, reforçando que aquela menina que nos conta a história não tem uma voz ativa confiável. Outro ponto muito importante pra gente entender a Samantha é a sua solidão, que ela é atravessada desde a sua infância pelos seus pais. Uma vez que a sua mãe morreu desde que ela era muito jovem, e pelo que dá a entender na história do livro, seu pai a abandonou depois de um tempo. Mesmo quando a mãe da Samantha era viva, através desses flashbacks, né, que a gente também não tem como saber até que ponto eles são verídicos ou não, eles nos contam uma história de como a Samantha talvez seja uma mentirosa compulsiva, e isso nos é apontado pela própria mãe da protagonista, como, por exemplo, na página 55, quantas mentiras eu inventei afinal? Devem ter sido milhares. Por que você mente tanto? E sempre sobre umas coisinhas tão nada a ver, minha mãe vivia me perguntando. Não sei, eu sempre respondia. Mas sabia sim, era simples. Assim a história ficava melhor. Já na página 78, é dito como ela tem uma imaginação fértil como qualquer criança, mas que a mãe estava preocupada dela inventar narrativas cada vez mais horripilantes e fantasiosas de tudo que acontecia. Inclusive é nessa página que tem uma das passagens mais interessantes e importantes do livro, se eu puder te falar. Porque a Samantha, ela tá nos contando que ela escrevia nessa época as próprias histórias de terror e suspense, na época que a mãe era viva, né? E essas histórias eram escritas no salão de beleza, não sei se era o salão de beleza da mãe dela ou que a mãe dela trabalhava, enfim. E os personagens eram inspirados nos clientes desse salão de beleza. E é aí que a Samantha diz: ainda considero que nunca tive um período de escrita tão profílico quanto aqueles anos, embora eu nunca tenha ficado sem escrever, nunca tenha deixado de fugir para outro mundo de minha imaginação, nunca tenha aprendido a viver nesse mundo de cá sem que minha alma ansiasse por viver em outro. Até arrepiei de novo. Então, a preocupação da mãe sobre viver versões horripilantes e fantasiosas da realidade. Sou um pouco familiar para vocês? Porque para mim soa. Então, tá bom. Já na página 310, nós temos: minha mãe costumava me chacoalhar assim. Quantas vezes não me sacudiu pelos ombros quando eu era criança, quando eu era adolescente? Samantha, por favor, me escuta. Pare já com isso, entendeu? Chega! Você precisa parar de fingir. Então nós temos um histórico de uma garota solitária que inventa histórias, ou é uma mentirosa compulsiva, ou que mistura realidade e ficção, sabendo ou não separar as duas coisas. E para isso nós temos o elemento da escrita que se entrelaça nesses pontos todos. E agora, para trabalhar o tema da solidão, a gente vai falar do leão, o professor, que eu acho que o nome dele é Alan. Confesso que eu esqueci de anotar o nome do professor, perdão, mas eu acho que o nome dele é Alan. Algo aconteceu entre eles? Essa é uma pergunta que se decorre o livro inteiro, né? Você fica com aquela pulga atrás da orelha. Durante o livro todo eu pensei que tinha acontecido algum tipo de abuso. Pelo menos quando chegou no final do livro, eu entendi que não. Em uma das entrevistas da Mona, ela fala como existe esse espaço, né, nos programas de pós-graduação pra gente ser amigo dos nossos professores. Mas que isso não exclui as dinâmicas de poder, porque fica meio que um espaço cinzento. E que é exatamente o que acaba ocorrendo aqui, porque pode virar uma relação de grande influência, de certa forma, sobre você, sobre os seus colegas, na sua escrita, na sua vivência como um todo naquela universidade, as suas referências, podendo até ser um modelo de inspiração. Mas pelo que eu entendi e absorvi do livro, e que tem um grande grau de importância
como um todo, tanto para a personagem, mas para o grande ponto de virada que vai dar toda a narrativa de Bunny, a Samantha e o Leão, eles vão construir uma amizade ao longo do período que ela tá na Warren, até que determinado dia ela vai ficar bêbada, ela vai pegar aquela carona com ele, em que as Bunnies vão ver ela dentro do carro dele. Ela vai até o apartamento do Leão / Alan. Nada vai acontecer de forma sexual, mas ela vai desabafar com ele. Ela vai desabafar e ela vai começar a chorar. E como ela descreve, ela vai se... como é que fala? Ela vai estar derramando suas palavras pelo chão. E depois desse dia, tem um afastamento total. Logo com a Samantha. É uma pessoa que já experimentou o luto e a solidão diversas vezes na sua vida. De variadas formas, repetidas vezes. Aí que ela vai ao lago, que ela vai ver o cisne. E logo em seguida, quem aparece? A Ava. Que é como se fosse o grande nascimento da sua amiga. E aí mais pra frente a gente vai ver que, enfim, se a gente for pra esse elemento fantástico, o cisne é a Ava. Enfim. A Ava, como um todo, eu diria que ela é a terra à vista de uma Samantha naufragada. Porque a Samantha desesperadamente precisa da Ava, a Samantha desesperadamente precisa de uma conexão humana que não vai embora. E tem muitas camadas nesse relacionamento. É um vínculo muito forte, mas também que carrega muita dependência, carrega muita oposição em certos momentos, mas é a manifestação de tudo que ela precisa com muita urgência nesse momento. Já o Max, por outro lado, ele vem de uma forma de externalizar os seus desejos e pensamentos mais ocultos. E se você quiser ir para um lado da psicanálise, eu diria quase como se ele é o id. Ele é a representação do seu id, sabe? Id, ego, superego, ele é a representação do seu id. Porque ele escreve até, né, todas as suas palavras não ditas, nunca ditas sobre o amor que ela tem pela Ava, de carinho, ou até o seu ódio e a raiva tão contidos pelas Bunnies que ela não tem coragem de externalizar, mas que pelo Max é totalmente manifestado. Mas e o Jonah? Ele é real? Ele não é real? Eis a questão. Há quem diga que ele é real pela cor dos olhos dele, né? Porque tem toda essa brisa que ela fala que a cor dos olhos dele se mantém de uma cor só, alguma coisa. Eu queria achar aqui também essa passagem. Enfim, tem quem diga que ele é real por conta da cor dos olhos dele, da forma que é descrita. Que não muda de tom, é de uma cor só. Eu acho esse argumento engraçado, mas eu entendo. Eu acho que um argumento mais válido pra você falar que o Jonah é uma pessoa real, que ele é um ser existente, não é mera imaginação da Samantha, é o jantar que eles têm na casa da Fosco. Eu acho que esse é um princípio que temos sempre que a gente tá desconfiando que um livro ou um filme tá tentando dar uma de Clube da Luta pra cima da gente. Outras pessoas estão interagindo com esse personagem? Eu acho que é uma pergunta básica. E de fato, nós vemos outras pessoas interagindo com o Jonah. Não é somente a Samantha que interage com esse personagem. Isso acontece. Se bem que, por esse lado, a Ava também interage com a Bunny, né? Ela interage com a Duquesa, não interage? Naquele momento da lanchonete? Ou eu tô viajando? Não lembro. Ai, comenta aqui embaixo. As Bunnies interagem com a Ava? Não lembro. Nossa, queria ter visto isso. Perdão, gente. Queria ter visto isso. Mas bem, interagindo ou não interagindo, pelo menos essas interações também estariam se dando através da visão da Samantha, né? Que não é confiável, não é confiável. E aí, como sempre, as coisas ficariam delicadas. Agora, se a gente for falar do Jonah como uma criação da Samantha, para além da última frase incrível, memorável, única, indescritível desse livro, nós também podemos voltar à página 19. Sim, 19, logo no começo do livro. Vamos lá. Eu marquei em rosa e grifei em preto também. Quase derrubei vocês, perdão. O Jonah chega e pergunta pra Samantha: Ei, com quem você estava falando agorinha mesmo? Com ninguém, sozinha. Eu falo sozinha às vezes. Aí ele responde: Eu também, responde sorrindo. O tempo todo. Enfim, meus amigos. E se ele de fato for uma manifestação da própria Sam, olha, eu fui íntima agora, Sam. Por fim, fazendo a chamada do que até então não apresentamos em nome aqui no vídeo, mas que foi apresentado no próprio livro como uma possibilidade, a esquizofrenia é mencionada na página 232, quando a Samantha se depara com uma senhora no ônibus lendo um panfleto em voz alta sobre esquizofrenia, sobre sintomas de esquizofrenia. E agora eu vou fazer uma breve introdução sobre o transtorno, para depois eu também correlacionar
com a personagem e com a história. Os transtornos esquizofrênicos são caracterizados, em geral, por distorções fundamentais e características do pensamento e da percepção e por afeto inadequado ou embotado. O diagnóstico segue através do CID-10 e requer a presença de sintomas específicos por pelo menos um mês. A gente entender a esquizofrenia tem muita coisa, tem muitas vertentes, tem muita coisa mesmo. Não tem como falar de esquizofrenia de forma rápida. Então, assim como não tem como diagnosticar uma personagem, muito menos uma pessoa, dessa forma, uma vez que é um recorte e diversas outras condições ou doenças teriam que ser estudados e importantes para diagnósticos diferenciais. Inclusive, outros quadros podem desencadear sintomas parecidos. Por isso que a gente acaba fazendo e pedindo exames complementares, psicoterapia, acompanhamento psiquiátrico, enfim, tudo isso é para a gente chegar num diagnóstico para o paciente. Eu estou abrindo muito tema aqui, mas é que eu sempre tento trabalhar, né, quando eu vou falar sobre esses temas, com responsabilidade. Mas é claro que se a gente for olhar, né, para o livro, vai ter sim semelhanças com esquizofrenia, até por isso que esquizofrenia acaba sendo citada no livro como uma possibilidade, imagino eu. Quando a gente vai falar das semelhanças, a gente pode falar das alucinações, dos delírios, do embotamento afetivo, do isolamento social, do pensamento desorganizado, da dificuldade de concentração, além da clara dificuldade de separar o que é fantasia e do que é realidade. Em Bunny, a protagonista não é claramente diagnosticada, mas o romance mergulha em sua psique, pelo menos eu entendo dessa forma. E muitos dos eventos desse livro são caracterizados por uma sensação de realidade, de alucinações, de distorções dessa percepção da realidade. E que pode levar nós, leitores, a questionar a sua sanidade, essa sua voz que é ou não confiável. Porque a narrativa do livro é deliberadamente ambígua e surreal, brincando frequentemente com essa linha entre a realidade e a imaginação. E eu acho que isso faz parte do charme e o mistério também de Bunny, e por isso que gera tantas discussões. É a natureza das experiências da Samantha que levam a uma variedade de interpretações, incluindo a possibilidade de transtornos psicológicos. Mas o livro não vai oferecer para você uma resposta clara ou um transtorno, porque eu sinto que a intenção da Mona Lodge é mais explorar a mente da Samantha, que parece estar fragmentada de certa forma, porque é o efeito dessa solidão, é o efeito desse isolamento que ela está enfrentando e que enfrentou a vida inteira. Acho que esse é mais o objetivo dela do que oferecer uma análise clínica de uma condição específica, como, por exemplo, a esquizofrenia. Assim como eu acho que o objetivo dela aqui é mais a experiência como um todo nessa narrativa do que oferecer de fato uma crítica aprofundada do elitismo da academia, como é mais a História Secreta com a Dona Tartt. Apesar de ter, eu acho que esse não é o objetivo como um todo do livro, mas tem. Inclusive com muito humor, assim, que tá lá nas entrelinhas. Inclusive, quando eu tava nas minhas buscas, né, porque eu busquei bastante artigos para escrever esse livro, eu busquei outros vídeos, eu busquei textos, entrevistas e busquei outras resenhas de outros criadores, eu vi uma teoria muito interessante de uma brasileira e eu decidi acrescentar de último momento aqui no vídeo. Então vamos para uma teoria extra. E se na verdade Samantha McKee estiver internada. Essa teoria é da Cat do... Vou até ler aqui para não falar errado. É da Cat do Arabesqueando. Eu não conhecia a Cat, mas vou passar a acompanhá-la porque eu achei essa teoria genial. Um beijo, Cat. Amei essa teoria. Ela trouxe como a Roaring pode ser, na verdade, uma instituição psiquiátrica com essa abordagem experimental, né, que diz no livro, né, que trata os alunos de forma diferente, mas que, na verdade, aqui os alunos, na verdade, seriam pacientes. E a oficina criativa, né, faria, na verdade, parte do processo terapêutico. Uma terapia em grupo. A Fosco, Úrsula, Mil, seria psicóloga do grupo, porque ela sempre fica falando sobre abraçar os seus sentimentos, acessar o seu interior. Inclusive tem aquela parte das bunnies, quando elas estão, acho que é no Salão Sacana, quando elas já estão explodindo com eles, virando rascunhos, queridinhos, enfim, que elas tomam aquelas balinhas, que na verdade podem ser comprimidos, umas balinhas coloridas, e que o livro como um todo seria Samantha passando por um episódio. E as bunnies, né, elas também seriam pacientes em tratamento, pelo que a gente não sabe, mas também seriam ali pacientes. E aí a Roaring seria esse instituto psiquiátrico que tem uma abordagem diferente de tratar esses pacientes. Outro ponto que a Cat citou no vídeo
é que a Samantha, ela descreve alguns outros personagens ali, né? No caso, colegas da instituição. Eu não lembro muito bem dessas descrições, mas o que ela cita, por exemplo, e tem certas descrições sobre pessoas no campus que tiram a roupa e gostam de ficar nu, de uma colega no condomínio que fica cantando o dia inteiro, e do próprio Jonah, que era viciado em comprimidos de medicamentos. Eu também não lembrava disso, mas eu achei muito interessante, assim, realmente. E aí que tudo isso poderia lembrar uma instituição psiquiátrica, enfim. Eu nem lembrava dessas descrições. Eu achei essa visão muito legal, eu achei uma teoria bem interessante. Inclusive, me lembrou muito Alice Madness Returns. Não sei se vocês conhecem esse jogo. Se você não conhece, fica a indicação. Eu amo esse jogo. É um jogo muito antigo, mas é uma releitura de Alice no País das Maravilhas. Inclusive, né, tem tudo a ver aqui, até porque deve ter sido eu acho que foi uma das inspirações para Monolord, provavelmente. É uma releitura de Alice no País das Maravilhas, só que é uma releitura em que a Alice está internada numa instituição psiquiátrica e que também fica implícito que ela tem esquizofrenia. E eu amo esse jogo, diga-se de passagem, eu sempre fui muito vidrada em Alice Madness Returns. Eu acho maravilhoso. Enfim, galera, eu amei Bunny pra caramba. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Vamos continuar conversando aqui nos comentários. E me sigam nas outras redes sociais também, pra gente continuar a conversa desse livro e dos outros. Minhas redes vão estar aqui na descrição do vídeo. E não deixem de ler Bunny, quem ainda não leu, sério, é muito bom. Um beijo e até a próxima. Tchau!